E aí, pessoas, beleza? Galera, hoje iremos dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Já faz um tempo que eu não falo sobre o Gênesis, mas eu vou, a partir de hoje, dar sequência, tá? Estou de férias, finalizei o curso de Direito, e aí eu vou ter um tempo livre para a gente se aprofundar no estudo da Bíblia. Em relação ao texto, estamos no capítulo 35 de Gênesis ainda. Falamos sobre o momento em que Jacó ele retorna para Betel. A gente falou também sobre o momento em que Raquel ela morre quando ela vai dar à luz ao seu segundo filho. Temos pessoas, Raquel ela tendo dois filhos. Primeiro ela vai ter José, que é o primogênito, e você conhece ele como José do Egito. Iremos falar sobre ele em vídeos futuros. E nesse momento aqui do capítulo 35 de Gênesis, ela tem o seu segundo filho e nesse momento ela morre, ela falece. Jacó, ele após o falecimento de Raquel, ele vai levantar acampamento e ele decide seguir viagem. Nesse percurso, Rúben, ele vai se deitar com Bila. Bila era concubina de Jacó. Bila ela foi dada a Raquel como presente por Labão e o ato de Rúben se deitar com Bila, ela tem algumas explicações. Dentre as explicações, eu vou trazer aqui algumas para vocês, só para a gente ter um olhar um pouco mais profundo e mais amplo do texto. E aí iremos finalizar o vídeo falando sobre a morte de Isaac. E aí, galerinha, só para o pessoal que não conhece a Bíblia tão a fundo, Isaac ele foi pai de Jacó e Esaú. Isaac também foi o filho da promessa de Abraão. Lembra que Abraão ele vai ter dois filhos, que é Ismael e Isaac. Isaac, portanto, além de ser filho de Abraão, ele é irmão de Ismael. E ele vai ter dois filhos, que é justamente Jacó e Esaú. E nós estamos estudando a história de Jacó. Só que nesse momento aqui, nessa narrativa do capítulo 35 do livro de Gênesis, Isaac ele vai morrer, ele vai ser sepultado. Eu destaquei aqui o versículo 22, e o 22 ele vai falar que na época em que Israel vivia naquela região, a região em que Raquel ela morre, Rúben deitou-se com Bila. E esse ato tem algumas explicações. A primeira é de que o fato de Rúben, ter se deitado com Bila, isso significaria uma tentativa de Rúben, ele ascender ou ele tomar a chefia do clã. Para o pessoal que me acompanha, eu falo muito de clã e falo um pouco de tribo. O líder do clã era Jacó, então ele era o líder espiritual, ele é quem tomava as decisões, a forma como o culto ela iria acontecer e qual era a divindade ou Deus que iria ser cultuado, além de tomar também as decisões militares. Por exemplo, se Jacó ele fosse guerrear com algum outro povo vizinho, ou até mesmo com seu irmão Esaú, essa decisão era tomada por Jacó, além de administrar todos os bens e os escravos daquele clã. E quando Rúben ele faz isso, alguns teólogos entendem que esse ato era uma tentativa de Rúben, como primogênito de Jacó, ele tomar a chefia do clã. Há uma outra interpretação também, vai em um outro sentido, de que o fato de Rúben ter se deitado com Bila era um ato de rebeldia. Por quê? Só para você entender. Lembra que Jacó ele vai ter duas esposas, que eram as duas irmãs, que foi Raquel e Lia, e ele vai ter também duas concubinas. Raquel era a esposa amada. Jacó ele amava Raquel mais do que todas as outras mulheres, vou colocar dessa forma, que ele tinha. Quando Raquel ela morre, na cabeça de Rúben, a esposa amada seria sua mãe, que era Lia. Só que ao invés disso, quem passou a ser a esposa amada foi justamente Bila, que era a escrava de Raquel. Ou seja, Jacó, ele tinha uma afeição muito grande por Raquel. Ele, através dessa afeição que ele tinha em relação a Raquel, ele vai nutrir também uma afeição em relação à escrava dela, que era Bila, e quando
Raquel morre, de certa forma, quem assume a chefia do clã é justamente Bila. E aí Rúben, por ciúme, porque a sua mãe não se tornou a esposa preferida, ele vai macular o leito do seu pai, deitando-se com Bila. Alguns teólogos, eles irão inclusive dizer que esse ato ele não teve o consentimento de Bila, da concubina do seu pai. Foi um ato de covardia, ou seja, foi um estupro. Através dos textos bíblicos, galera, a gente não consegue inferir, a gente não consegue bater o martelo e dizer que essas interpretações elas estão corretas. São apenas interpretações de teólogos, são explicações. Eu quero que isso fique muito claro. E aí você pode entender da forma que você achar melhor. Ou que foi um ato de Rúben tentar tomar a chefia do clã, ou que ele teve, de certa forma, ciúmes, porque a sua mãe, após a morte de Raquel, não se tornou a esposa preferida, ou simplesmente por algum outro motivo. A Bíblia não deixa claro. E aí, após esse ato, Jacó ele vai seguir viagem, ele vai lá para a região de Hebrom. Lembra ali quando a gente falou nos vídeos passados que Abraão ele andou naquela região, ele passou nos cavalhais de Manre, ele arma acampamento naquela região, depois levanta. E o pai de Jacó, que era Isaac, ele estava morando naquela região de Hebrom, que inclusive o seu avô também, Abraão, já havia morado ali. E quando ele chega lá, alguns anos depois, o seu pai ele vai morrer e Jacó vai sepultar o seu pai, Isaac, o filho da promessa, com o seu irmão Esaú. E aí a gente finaliza o capítulo 35, de certa forma, tá? Eu ainda vou falar um pouco sobre os filhos de Jacó, trazer algumas explicações, mas em um vídeo à parte. Mas em relação, galera, às lições, né? Quais lições a gente consegue extrair desse texto ou que Deus ele quer falar para mim e para você